todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni, é um prazer trazer aqui para vocês a aula de número 25, objeto do conhecimento, danças de salão, detalhamento, soltinhos, samba de gafieira, salsa, zouk, cúmbia, valsa, kizomba. Vamos lá, vamos aprender mais algumas danças aí. Muito bem, nessa aula nós vamos priorizar o aprendizado sobre um estilo de dança de salão chamada bolero. Então, o que é o bolero? Vamos acompanhar aí. O bolero é uma dança de origem cubana, conhecida por seu ritmo lento e romântico. É uma dança de casal, onde os movimentos suaves e a conexão entre os dançarinos são essenciais. O bolero é uma ótima forma de desenvolver ritmo, coordenação e expressão corporal. Então, gente, o bolero é muito conhecido nos salões, né? Geralmente as pessoas mais velhas é que têm mais intimidade com esse ritmo, né? Nos bailes dos adultos, né? Geralmente tem esse tipo de dança com uma música mais lenta, mais antiga, digamos assim, né? E aí, para os mais jovens, talvez tenham escutado muitas vezes aí na rádio ou em outros lugares. Não é muito comum da cultura juvenil o bolero, né? Mas faz parte, né, de uma história onde o Brasil, a Amazônia, em conexão com toda a América Latina, desenvolveu, né, essa cultura aí dessas músicas muito comuns em danças de salão. Então, por isso que é importante nós trabalharmos esses ritmos que compõem, né, muitas vezes essa prática corporal das danças em bailes, né? Muitas vezes a valsa, o bolero, eles compõem esse tipo de modalidade, né? Então, o bolero é uma dança que você pode desenvolver muito a questão da coordenação motora, do equilíbrio. Ela vai atuar também na questão da socialização, da desinibição. Então, você perder aquela timidez de dançar junto com alguém. Quando você precisa se unir com uma pessoa, né, de tocar em outra pessoa para dançar, isso daí é necessário ter todo um processo de desinibição para você não se sentir tímido, superar também barreiras psicológicas, né, que às vezes a pessoa mesmo coloca em si mesma, achando que vai estar sendo desrespeitoso ou que a outra pessoa vai rejeitar você, o que as outras pessoas estão olhando e comentando também. Então, todas essas coisas atrapalham muito nessa hora. E você fazer um esforço de praticar, aprender essas modalidades, ajuda nesse processo de desinibição, fazendo com que você supere vários bloqueios mentais, e aí você se torna uma pessoa mais autoconfiante na vida, no dia a dia, né? Tudo graças à dança, né? Então, quando você está ali dançando com uma pessoa, você precisa aprender a distinguir os papéis, né, de uma dança de casal. Existe aquela pessoa que é o condutor, né? Geralmente é a pessoa que coloca a mão por trás da costa da outra pessoa, do seu par, né? Enquanto segura, apoia a mão, né? No caso do casal, geralmente é o cavalheiro e a dama, né? Então, o cavalheiro é aquele que apoia a mão da dama e, ao mesmo tempo, segura ela por trás. Mas tudo isso tem uma quantidade certa, né, de toque, de força. Então, ao mesmo tempo que você não pode ficar muito tenso, né, segurando a pessoa com muita força, com muita rigidez, você também não pode ser leve demais, mole demais, a ponto de não conseguir conduzir. Essa questão da condução, ela é muito importante. Não pode ser os dois
no par, fazendo movimentos ao mesmo tempo. É necessário que um conduza o outro. Mas aí não existe uma relação de dominação entre um e o outro. O que existe é uma cooperação mútua, onde um confia no outro. Então, enquanto o cavalheiro conduz a dama, ela tem que ter essa percepção de sentir o outro, se deixar levar pelo outro. E esse se deixar levar, combinado com a percepção, né, faz com que ela entenda qual é a intenção do parceiro. Então, não é necessário nem que o parceiro mova ela com força, né? Por exemplo, esses giros, pegue no braço dela e gire ela, não é necessário. Às vezes, os simples gestos já faz com que a parceira entenda que ela precisa girar, né? Então, isso é condução, é esse entendimento, é essa harmonia, de forma que parece que os dois, eles já estão ali ligados telepaticamente, né? Parece que estão ligados pela mente, não precisam nem falar um para o outro. Parece que eles estão tão sintonizados ali que um sabe qual é a intenção do outro. Um sabe qual é o movimento que o outro vai realizar. Então, vejo como essa questão da conexão na dança ela é muito importante. E ela é uma das habilidades que é desenvolvidas com a prática das danças, tá bom? Então, gente, o bolero é isso. O bolero é esse conjunto de ritmos aqui, ó, que basicamente ele é feito assim, ó, 2 para lá, 2 para cá, 2 para frente, 2 para trás, né? Fazendo essa variação. Esse daí é o passo básico para o aprendizado do bolero, mas não é só isso. O bolero tem muito mais outros ritmos como esse que vocês estão vendo, mas o básico é esse, ó, 2 para frente, 2 para trás. E aí, sempre do lado. Essa forma característica dos pares, ó, eles estão conectados pelos braços, mas eles não se encostam, né, completamente, tipo em outras danças. Isso daí tem a ver um pouco lá na história do bolero, né? Então, da onde que surgiu o bolero? O bolero, ele veio da Espanha durante o período colonial, né? Então, ele surgiu ainda como uma mistura de outros ritmos, provavelmente também influenciados por ritmos árabes, né? Porque os árabes também invadiram a Espanha na época da Idade Média, trouxeram influências, a Espanha mesclou essas culturas e exportou também para as Américas durante o período da colonização. Então, quando eles aportaram por ali, por volta de Cuba, na América Central, né, colonizaram Cuba, então ali se tornou um lugar onde aquele ritmo conhecido do bolero se misturou também com outros elementos musicais e corporais das culturas africanas que foram ali escravizadas, assim como aconteceu aqui no Brasil também. Para lá aconteceu e muito também, né? Porque eram culturas escravagistas, né? dos espanhóis também. Então eles escravizaram muitos negros, né? Muitos africanos, e lá naquela ilha de Cuba houve essa miscigenação aí do estilo espanhol com os ritmos africanos, e daí então surgiu o bolero, né? Tanto que o nome bolero, ele tem duas possíveis origens, né? Tem estudiosos que dizem que bolero vem de boleras, que significa bolas, né? Que eram ornamentos que vinham no vestido das ciganas espanholas, né? Então, os vestidos delas eram permeados de bolas coloridas, então isso daí lembrava também a influência que esse povo teve na formação aí desse estilo musical. Já outra vertente diz que bolero vem de volero, né, com V, volero,
que significa voar, né, em espanhol. E aí remete à forma leve e suave que a dama ela se move pela superfície do chão, né? Como se estivesse voando, levitando, né? Então, existem essas duas teorias para o surgimento do nome bolero. O que se sabe é que ele vem de raízes espanholas, né? Bom, e aí lá em Cuba, né, teve esse surgimento desse ritmo que ganhou logo outras regiões, principalmente ali no México, né, um pouco mais acima, ainda tudo ali naquela região caribenha, né? Então, o México foi o principal propagador do bolero, com o surgimento de grandes nomes da música daquele país e que acabou chegando anos mais tarde, lá por volta aí dos anos 1940, aqui no Brasil, né? E aí, no Brasil, teve aí outra transformação também. Nós brasileiros sempre com o nosso ritmo muito próprio, né? A gente aceita as coisas dos nossos irmãos latinos, mas aí quando chega aqui no Brasil, a gente faz questão de colocar o nosso próprio tempero, né? E foi isso que aconteceu com o bolero. Ele, quando chegou lá no Rio de Janeiro, sofreu ali também fortes influências, né? Misturando também com alguns elementos, né? O brasileiro ele pegou uns elementos do tango, da forma de dançar do tango, e misturou aqui no ritmo do bolero, surgindo assim a nossa forma própria de dançar. Então, esse bolero que vocês estão vendo aqui é um bolero brasileiro, digamos assim, né? É um pouco diferente do bolero como é dançado lá nos outros países caribenhos. Então, gente, aqui a gente teve essa evolução aí, essa transformação também, mas fomos também grandes produtores aí de músicas no ritmo do bolero, né? Quem diria aí os nossos avós, se vocês perguntarem dos avós de vocês, dos bisavós, né? Sobre o bolero, eles talvez até saibam músicas, cantem músicas para vocês aí nesse ritmo, né? Porque é um ritmo mesmo bastante antigo, histórico, faz parte aí do nosso percurso cultural também do brasileiro, certo? Então, o bolero, naquela época ali do surgimento, né? Quando a elite do Haiti fugiu, né? Durante um processo lá de independência daquela ilhazinha lá, veio para Cuba e ali, né, quando eles se hospedaram, eles se misturaram também os conhecimentos do bolero deles com o bolero de Cuba. E ali então surgiu a ideia do seguinte: os pais, né, das moças daquela época, eles nunca tinham visto o bolero sendo dançado assim, em casal, né? E aí eles fizeram questão de impedir que as moças dançassem de forma respeitosa, né, digamos assim. Então, eles proibiam que as moças dançassem com os cavalheiros encostada demais, né, no cavalheiro. Então, era uma norma para eles que a dança tivesse que ter essa distância aí do quadril um do outro, conectado somente pelos braços. Então, por isso mesmo que o bolero ele é dançado assim, ó, dessa forma mais distanciada, né? Não é juntinho, ela tem esse espaço. Isso favorece também a conexão, a condução do parceiro por meio desses movimentos, ok? Então, esses foram resgates históricos e fundamentais aí desse ritmo tão apaixonante, tão romântico, né? Por falar no ritmo, vamos aí entender melhor sobre ele. O bolero segue um ritmo em 4/4, com passos marcados por tempos bem definidos. A sequência básica é lenta, lenta, rápida, rápida, criando uma sensação fluida e contínua. A música é suave e romântica, permitindo que os dançarinos se conectem com o ritmo. Então, gente, quando se diz assim que o ritmo no bolero ele é numa sequência de 4/4, significa que ele vai atuar da seguinte forma, né? Como se estivesse
uma palma ali que faz a marcação e você conta 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, isso daí é um ritmo 4x4, né? E aí você observa isso ouvindo a música, né, do bolero, percebendo também a mudança de direção dos dançarinos, né? Você percebe, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí sempre muda. A cada tempo de 4 marcações você muda a direção ou faz outro movimento, né? Então isso daí é um ritmo que é marcado de forma quaternária, como a gente chama, né? Então ele é um ritmo de 4x4 ou quaternário. Isso dá uma certa sensação de lentidão, né, para a música, de forma que ela se torne assim, ó, mais suave, né, com possibilidade de movimentos mais amplos, mais sintonizados. Olha só a beleza que é esses movimentos, né, muito diferente das músicas habituais que a gente está acostumado a ver, muito acelerada, né, com muitos gestos, muitos passos, muitas vezes até difíceis de decorar. Já o bolero não, olha, bem suave, bem mais fácil de você acompanhar, né? Com relação aos passos básicos do bolero, nós temos o seguinte: o passo básico do bolero parte de 2 para lá, 2 para cá, ou do 1 para lá, 1 para cá, executado de forma lenta. Para desenvolvê-lo, a dupla deve afastar a perna direita da esquerda lateralmente e, em seguida, aproximar a perna esquerda da direita, repetindo essa sequência da direita mais uma vez. Então, gente, o começo do bolero, para quem é iniciante, para quem nunca aprendeu, ó, é o 2 para lá, 2 para cá. Abre, fecha, vai mudando a direção apenas. E esse papel é o do cavaleiro. Ele é que vai conduzindo. Olha só outra forma aqui. Aqui já se colocam, né, um do lado, outro do outro. Não fica exatamente de frente, mas fica um do lado, outro do outro. E aí eles fazem um movimento para frente e para trás, sempre no ritmo de 2 para lá, 2 para cá. Né? Então, esses são os passos básicos. Olha só aí, ó. Mais uma vez, né, encaixados lateralmente, e aí ele vai fazendo esse movimento. Mas é o parceiro, o cavalheiro que vai conduzindo. A dama vai se deixando levar por esse movimento, por esse ritmo, né? Mas lembrando, como eu disse, o cavalheiro ele não pode também fazer com força, né? Não pode puxar com força, não é grosseria, é sempre leveza, elegância, sintonia, né? Sentindo por meio da conexão com o outro, esperando também que o outro sinta essa conexão, né? Então, olha só como é desenvolvido esses passos aí, né? Os passos básicos. Muito bem. Depois, é a perna esquerda que a dupla deve afastar da direita lateralmente e, na continuidade, aproximar a perna direita da esquerda, repetindo também essa sequência. Certo, gente? Então, continuando aí nosso estudo sobre os passos básicos, né? Vocês viram por meio do vídeo. Aqui nessa animação a gente pode perceber essa variação dos passos, né? Você pode, ao mesmo tempo, também parar o corpo, né? E fazer alguns passos básicos, né? Por exemplo, essa levantadinha de perna, muito parecido um pouquinho com o tango, né? Como foi falado anteriormente, que o brasileiro ele pegou alguns elementos do tango e incorporou no bolero, né? Porque os ritmos são muito parecidos. A cadência do ritmo é muito parecido também. Ambos são ritmos quaternários, né? Então, há essa possibilidade de movimento.
Muito bem, e aí vamos ver essa questão da dança em casal no bolero. O bolero é uma dança de casal, onde a conexão entre os parceiros é fundamental. O par deve manter uma postura ereta, ou seja, uma postura firme, né, em pé, vertical, com os corpos ligeiramente inclinados, um em direção ao outro. O líder, geralmente o homem, guia a dama com suavidade e a dama segue os movimentos do parceiro. Observe só a postura do casal aqui dançando, né? Isso daí é muito bom também, a dança, para desenvolver a postura, gente. Muitas vezes a gente não percebe, ainda mais nos dias de hoje com o uso do celular, a gente está ficando cada vez mais com uma postura feia, inclinada para frente, coluna torta. A dança, ela nos obriga, né, a manter uma postura bem ereta, uma boa postura, né, para que a dança ela se torne assim, ó, elegante, bem visível e os movimentos se tornem com maior qualidade. Imagine se esses dançarinos dançassem com uma postura bem feia, quase encurvados para frente, né? Então, quando você treina a dança, treinando também a postura, automaticamente você vai melhorando o seu corpo também, a sua própria postura. Então, para vocês, jovens aí que já estão muito acostumados aí no celular, ficar muito tempo, cabeça baixa no celular, senta de qualquer jeito na cadeira, né? A dança é excelente, é uma ótima prática corporal que vai fortalecer esses músculos da coluna para que eles coloquem no lugar, né, a sua postura, para que você volte novamente a uma postura certa. Você vai até ganhar mais altura com isso daí, sabia? Quem aí está se achando baixinho, quando você melhora a sua postura, você até ganha um pouco mais de estatura. Então, prestem bem atenção aí, pessoal, as mulheres, as meninas, os meninos também, que querem ficar com uma aparência mais bem visível, né, mais bonita. A dança é uma forma de você praticar isso também, né? Você desenvolve mais essa musculatura do dorso, né, da costa, e aí você se torna uma pessoa com uma postura muito melhor no dia a dia, no cotidiano. Então a dança, ela traz benefícios que não fica somente na dança, você também leva esses benefícios para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, certo? Você se torna uma pessoa com uma postura muito melhor, você se torna uma pessoa com mais autoconfiança, porque você perde aquela timidez. Não estou falando somente para relacionamento amoroso, não, para tudo, né? Você se torna uma pessoa mais consciente de si, das suas próprias capacidades. Isso lhe dá um poder assim, de autoconfiança muito boa, né? Você se sente uma pessoa melhor, uma pessoa mais decidida, uma pessoa mais íntegra. E aí, então, isso tudo é benefícios da prática da dança também, certo? Então, você pode levar isso para o seu dia a dia. E com relação a essa ligação aí entre os parceiros, nós temos a conexão junto com a movimentação. Na dança do bolero, a conexão entre os parceiros é feita através das mãos e do contato visual. A dança deve parecer suave e fluida, com os corpos se movendo em harmonia. A suavidade nos movimentos torna um bolero uma dança elegante e romântica. Gente, dança é que nem luta. A gente pode fazer uma comparação aqui também com as lutas, porque as lutas também têm contato físico, que é uma coisa que mexe muito, principalmente com os adolescentes, né? Pensa numas criaturas que têm muito medo de contato físico. É adolescente. Porque tem tudo nessa fase aí, tem todas aquelas brincadeiras, o pessoal mexe e bagunça, né? Se encostar no outro, já porque já está namorando, tem todos esses tabus, né? Coisas da infância. Mas
não podem se prender a isso, não podem se tolir por causa disso. Então, assim como nas lutas, né, na prática corporal da luta, você aprende ali a se defender, aprende a controlar suas emoções, a se autocontrolar mediante o uso, né, do toque, do contato físico com o outro. Você aprende a dominar suas emoções a ponto de você não ficar totalmente com medo, mas também não se deixar levar pela fúria de querer bater no outro, e sim de simplesmente praticar a luta ali em si, né? Então você aprende essas coisas por meio do quê? Do contato físico, né? E muitas vezes a pessoa vai ali para o chão, enrola e agarra e não sei o que mais lá. Então, na luta tem isso, tem o contato físico, e as pessoas que praticam luta, elas vencem esses bloqueios por meio do contato físico. A mesma coisa, gente, é nas danças. Então, da mesma forma como na luta, quem está ali lutando, praticando alguma luta com contato físico, não vai sair dali namorando o colega, a mesma coisa é na dança. Tá? A gente não pode achar que porque está dançando é porque já está namorando. Não tem nada disso. Mas para você sentir todos os benefícios da dança, você tem que se aprofundar nos elementos dela. E no bolero, ó, tem essa questão da conexão com o parceiro. A conexão é dada por meio mesmo de um toque sincero com o outro, segurando a mão, segurando na costa, lógico, com respeito, devido respeito. Percebam que o parceiro, ele segura um pouco ali abaixo do braço, né? Mas ele não desce demais a mão, ele mantém a mão ali um pouco suspensa. E a outra aqui sempre apoiando a mão da dama, né? Outra coisa é essa questão da sintonia por meio do olhar, né? Então, para ser sincero mesmo, para ter essa sinceridade na dança, essa sintonia, é necessário olhar para o outro, olhar nos olhos mesmo. Geralmente o iniciante, o que ele faz? Ele dança olhando para os pés, né? Vai dançando tanto por vergonha de olhar para outra pessoa, como também para ver se está acertando os passos. Então quer ficar dançando o tempo todo olhando para o pé. Aí o professor fala: olha para frente, levanta a cabeça, olha para frente. É justamente para isso, para trabalhar a postura, para você também buscar os olhos do outro, o rosto do outro, e se sintonizar, e perceber que está usufruindo da dança, está se divertindo com a dança. E simplesmente é isso, e está tudo bem, né? E se você olha para o outro, sorri e sente que os dois estão ali tendo prazer com a dança, isso daí está tudo bem, faz parte dessa prática corporal. Assim como qualquer outra, assim como nos esportes, nas ginásticas, a gente sente prazer também fazendo os movimentos. Então a dança, ela vem para isso, ela vem para divertir, ela vem para melhorar nossas habilidades, melhorar nosso corpo, nossa habilidade de socialização, vem para melhorar tudo isso daí. Então, agora que já conhecemos os passos e o ritmo do bolero, é hora de praticar com música. Lembre-se de seguir o ritmo da música e manter os passos suaves e contínuos, né? Então, diante disso daí, diante do que nós falamos, eu deixo para vocês essa dica, né? Vão atrás do bolero também, não se prendam somente às músicas atuais, tentem explorar as músicas mais antigas, como o bolero, que trazem ainda muitos benefícios. E para aquelas pessoas que são mais tímidas, eu deixo também mais uma dica aqui, que é o seguinte: dançar em dupla pode ser desafiador, especialmente para quem é tímido. O importante é relaxar e aproveitar o momento. No bolero, o foco está na conexão e na fluidez dos movimentos, não em ser perfeito. Certo, gente? Então é isso. Então, não se deixem levar pela timidez. Vão em frente, vão lá e tentem experimentar, né? Não fiquem se pensando o que os outros estão pensando de você, não. Tá? O mais importante é você
é conhecer, é você participar e se sentir bem com isso, ok? Então, esse é o essencial da prática, né, das danças. E para finalizar, né, essa nossa aula aqui sobre o bolero, deixa a seguinte mensagem, ó. O bolero é uma dança rica em emoção e conexão. Com prática, você pode aprender a dominar seus passos e melhorar sua coordenação. Continue praticando, experimentando diferentes músicas. É isso, gente. Então, o bolero é mais um estilo de dança de salão. Todas essas danças são excelentes para trabalhar questões internas e externas. Então, fica essa dica para vocês. Agradeço a atenção de todos. A gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.